pessoal. Boa noite a todos. Desculpa aí esse pequeno atraso, tá? Mas estava terminando aqui. Estava saindo aqui de uma reunião para poder começar aqui com vocês. Bom, eu já vi aqui no chat que tem uma dúvida, pergunta, né? Então, antes de começar, vou tentar responder. Bom, na verdade, eu não entendi muito bem a pergunta, né? Porque está escrito, no meu momento, com relação à disciplina, que estou com dificuldade na aplicação da linguagem R. Isto por conta de ainda estar assimilando os métodos de cálculos necessários, como coeficiente de variação, de padrão, assimetria. Entendo ser contraproducente ter os resultados dessas explicações e não compreender como eles são gerados. Não está conseguindo calcular no R ou não está entendendo os conceitos dos resultados? Essa é a pergunta. Segundo, se não está conseguindo calcular no R, é uma coisa que a gente vai começar hoje, né? A ideia é que a aula dessa semana e da semana que vem a gente tem essa introdução aí ao R para poder dar um start inicial para quem tem zero conhecimento de R. Apesar de que já tem as videoaulas lá no Cigan para vocês irem assistindo e se adiantando, né, em relação ao conteúdo. Uma outra coisa a deixar clara é que a atividade 2, acho que eu já comentei isso até na aula passada, ela não precisa necessariamente ser feita e entregue no R, mas ela se torna muito mais fácil vocês fazendo no software. Tá? Deixa eu só abrir as aulas. Ainda não entrei no R. Sim, aula de hoje é muito importante. Esse ponto já adiantaram. Sim. Tá. Então, a gente vai iniciar aqui com R. Eu vou abrir aqui a apresentação, né? E, inclusive, essa apresentação também tá lá no CGA para vocês, tá? São 2 conjuntos de slides. O primeiro é uma introdução, realmente, ao R. E o segundo já tem as estatísticas mais focadas em cálculo. Deixa eu abrir aqui, gente, porque eu não tinha aberto o arquivo. Compartilhar a tela. Desculpa, deixei aqui. Desculpa aqui, tá? Me deu uma enrolada aqui, mas acho que agora vai. A tela está aparecendo aí para vocês. Tem uma pergunta aqui antes, assimilando os métodos de cálculo necessários. Esse ponto é sobre estar me inteirando com os métodos de cálculos necessários, coeficiente de variação, de padrão, como são novos para mim, eles ainda tomam muito tempo. Daí eu detalho sem saber como chegarei no resultado, é o que me preocupa. Bom, a primeira lista de exercícios tem alguma coisa nesse sentido, né? De fazer uns cálculos básicos, encontrar umas medidas estimativas básicas. E aí essa parte conceitual, também não entendi
votos uma TV no céu certo. Espera aí, um momentinho. Vamos lá. Pessoal, vamos lá, desculpa. O que acontece? Eu não estou em casa, eu estou no trabalho e, enfim, tem pessoas aqui na sala, mas eu pedi para o pessoal falar mais baixo, mas ainda assim, se ficar ruim, vocês, por favor, abram o áudio e me avisem, que aí eu procuro uma outra sala aqui para a gente entrar. Bom, vamos lá, vamos começar. Acredito que todos vocês estão vendo os meus slides, tá? Então, hoje a gente vai entender um pouquinho como funciona o R e o RStudio. Só para vocês entenderem, o R é o programa. O RStudio ele é uma interface um pouco mais amigável para a gente poder trabalhar com essas medidas estatística e construção de gráficos, tabelas e análise de resultados. Tá? Então, basicamente, a gente vai trabalhar com o RStudio. Só que o RStudio ele não funciona se não tiver o R instalado na máquina. Então, vocês precisam primeiro instalar o R programação, que a gente fala que é a programação raiz, né, entre aspas, e o RStudio que já tem diversos pacotes para a gente poder utilizar que tornam a nossa programação muito mais simples, principalmente para calcular essas medidas estatísticas. Aí tem algumas bibliografias aí que vocês podem utilizar, tá, para poder estar estudando um pouco do R, inclusive com análise de dados e a parte de análise gráfica e análise exploratória de dados. Tá? Tem alguns vídeos aqui de cursos que vocês podem assistir também, tá, nesse material, que são cursos que eu achei interessantes, tá, que vocês podem assistir para poder se adiantar, inclusive, estudar o R. Tá? Não vou entrar aqui no mérito de instalar o software, como que se faz isso aí realmente vocês vão ter que buscar por fora. Mas, basicamente, vocês têm que primeiro instalar o R, aí tem um passo a passo para vocês seguirem, tá? Então, vocês têm que acessar o site do R Project, vocês têm que ir na opção do download, clicar em CRAN, depois vai ser redirecionado para uma página de espelhos, tá? Ideal vocês escolherem sempre um dos espelhos do Brasil, né? Depois de ser direcionados para uma página de download, tá? Aí vocês vão escolher qual é o seu sistema operacional da máquina, se é o Windows, Linux ou Mac. Aí você vai ser redirecionado para a página de subdiretório, vocês vão clicar em base, por fim, download do R. E depois de fazer o download do R, a instalação do R, vocês vão fazer o download e a instalação do RStudio. Então vocês vão acessar o site rstudio.com, tá? Vocês vão na opção produtos, depois clicar em RStudio, tá? Aí vão descer a barra de rolagem até a opção do download RStudio Desktop, tá? Depois vocês vão ir para a opção RStudio Desktop Open Source License Free, tá? E por fim clicar na opção de acordo com o seu sistema operacional também. Às vezes é necessário que o R esteja aberto para instalar o RStudio. Às vezes. Né? Não tem, bom, pelo menos no Windows nunca aconteceu comigo. E vamos entender o que é a tela do RStudio. A tela do RStudio, na sua esquerda acima, vocês vão ter o código, que é onde a gente vai fazer de fato a programação. Né? O código também pode ser chamado de sintaxe ou script. Abaixo da tela de sintaxe, vocês vão ter o nosso console do R, que é o prompt de comando. Basicamente, é a saída ou a informação se o seu código em cima funcionou ou não. Então, se o seu código digitado na parte de cima não funcionar,
ele vai te dar um erro no seu prompt de comando, no seu console. Tá? Então, quando eu peço para vocês colocarem o código e a saída do código, é basicamente o código e a resposta no console. Tá? Essa saída, ela pode ser também uma saída gráfica. E aí vai ser na parte de gráficos, tá? Que é à esquerda e abaixo, que vocês estão vendo aí, tá? Onde também tem o ajuda, que é o F1 do R, e uma série de pacotes que vocês podem instalar dentro do R para poder tornar a programação muito mais simples e muito mais fácil. Tá? Claro, se eu pedir um gráfico de dispersão, você vai gerar o código, você vai copiar e colar o gráfico na saída, né? Mas se eu pedir a correlação de duas variáveis, o resultado vai ser no seu console. Então você vai pegar o resultado do console, copiar e colar. E aí na tela à direita e acima, né, vocês têm as suas bases e vetores. Tudo que a gente importar de base ou criar de objetos, que a gente chama de objetos, não é? Tá? Vão ter o resultado aí nessa parte do R que a gente chama do environment. Tá? Então, nessa parte, inclusive, vocês podem importar um dataset, importar um banco de dados, né, no point-click do R. Né? Então, o point-click do R ele pode ser utilizado naquele import dataset ali e você importar a sua base de dados sem ser necessariamente através de código ou sintaxe. Mas vamos lá. O que são pacotes? O que são os packages no R? Né? São um conjunto de funções ou bancos de dados com finalidades específicas. Né? Também são chamados de bibliotecas. As funções básicas do R já vêm instaladas no pacote base do programa. Para adquirir algumas funções específicas, vai ser necessária a instalação desses pacotes do R. E você também pode criar pacotes no R, porque ele é um software livre, né? Ele é um software de código aberto. Né? Quando você vai criar um pacote no R, aí é o que a gente chama de, aquela brincadeira, né? Programação, entre aspas, raiz, onde você vai ter que programar realmente, de fato, para criar esse pacote no R. Né? Mas, basicamente, a gente tem vários pacotes dentro do R que já podem te dar saídas e resultados muito bons no sentido de análise de dados e análise própria de dados. E nós temos os símbolos e comandos também no R, que aí eles seguem basicamente a linha de uma programação mesmo, como se fosse de um C, programação no overleaf. O jogo da velha, né, o hashtag, ele vai ser um comentário. Então, quando você coloca esse jogo da velha, é algo que você vai colocar como um comentário na sua programação. Então, ele vai ignorar a digitação. O R automaticamente ele ignora aquela digitação. O NA vai ser um dado ausente dentro do seu banco. O Ctrl L, ele limpa o console do prompt, tá? Que é aquela parte de baixo, né? As saídas dos seus códigos, das suas funções que você rodou no R. Tá? Aí a gente tem algumas funções básicas. Por exemplo, o install.package. Pacote. O que tiver aqui em itálico é o que vocês têm que informar ao R. O resto é função. Então, o install.package abre parênteses, abre aspas, pacote, fecha aspas, fecha parênteses, tá? É uma função que você vai usar no R. Tá? E o que é esse pacote em itálico? É o nome do pacote. Por exemplo, tem um pacote no R chamado cars, carros em inglês, tá? CARS. Então, se você quer instalar esse pacote no R, esse pacote você não vai instalar porque ele já vem previamente instalado. Mas supondo que ele não estivesse no R e você quisesse instalar esse pacote, você escrever install.package, tá? Abre aspas, abre parênteses, abre aspas, e escrever cars, fecha aspas, fecha parênteses. Tá? Então, para a gente entender como é que está a ideia dentro dessa apresentação no nosso PDF. Tá? Tudo que tiver em itálico, nesse caso, é o que você vai ter que digitar.
Você vai ter que, de alguma maneira, informar essa informação para o R. Tá? Então, o install.package, ele instala o pacote. O library, ele carrega um pacote. A partir do momento que você instala o pacote, você não vai sair usando ele. Você tem que carregar o pacote dentro do R. E aí é o seguinte, instalei o pacote cars, fiz o library do pacote, né, carreguei o pacote, trabalhei, fechei o R. 2 horas depois, fui abrir o R de novo. O que eu vou ter que fazer? Carregar esse pacote. Eu não preciso mais instalar esse pacote, dado que uma vez ele já foi instalado, eu só preciso carregar esse pacote no R. Tá? Então, eu vou ficar só com a opção library e aí vou colocar o pacote ali para carregar. O setwd é para indicar o diretório da minha, ou seja, indicar a minha pasta de trabalho dentro do R. O help é para, enfim, é o F1 da função, né? Então a gente pode ir tanto lá por aqui, né? Pela parte de gráficos, ajuda o pacote, ou a gente pode usar a função help, né? Para dar um help da minha função, e um help do meu pacote, que ele vai me dar toda a ajuda necessária para o uso do R. Tá? O F1, o help do R, ele é muito bom, tá? Ele tem exemplos, tá? Basicamente, as funções, os pacotes do R, o help é muito bom. Muito bem. Então, o que são objetos dentro do R? Objetos são estruturas, tá, às quais vão ser atribuídos números, resultados, vetores, matrizes, funções, bancos de dados ou qualquer outra coisa dentro do meu código. Tá? Os objetos eles vão ser criados com as funções de atribuição, que vai ser a setinha, tá, e um tracinho, ou simplesmente o igual. Né? O R antigo, ele usava só essa setinha com tracinho. Né? Os novos comandos do R, ele já tem a função do igual, que vai ser a mesma coisa para poder atribuir um valor para o meu objeto. Então, o meu objeto ele pode ser uma base de dados. Tá? E aí, nesse sentido, o que eu vou fazer com vocês? Agora, eu não vou poder simplesmente mostrar somente, tá, a tela do meu banco de dados. Tá? Eu vou... Desculpa aqui, gente. Eu vou ter que compartilhar com vocês a minha tela provavelmente por completo. Por quê? Eu vou basicamente trabalhar com a apresentação, tá? E com o R. Então, vou parar a apresentação um momento. E aí agora eu vou ter que compartilhar com vocês a minha tela inteira. E aí eu não sei se a apresentação vai ficar muito boa. E aí eu vou perguntar. Primeiramente, a apresentação, vocês estão vendo, ela tá boa? Por favor, respondam no chat. Sim, tá bom. Beleza. Agora eu vou perguntar em relação ao R. Vocês estão conseguindo ver o R aqui? Ó? Vou apertar a vassourinha aqui. Vocês conseguem ver tudo direitinho? Vocês estão vendo aqui um R é um software livre, vem sem garantia alguma. Conseguem ver? Tranquilo. Então, ó, vou ficar alternando a apresentação e o R para vocês verem. Ó, o que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou só copiar e colar. X recebe o valor 3. Vou copiar e colar aqui dentro do meu pacote. E vou pedir para rodar o run. Eu posso clicar no run e ele vai rodar. E aí ele vem para cá, ó, X recebe o valor 3. Ou eu posso utilizar o Ctrl Enter. Né? Se eu colocar, só para vocês entenderem aqui, a setinha ao contrário, o Z vai receber o valor 10. Tá? Aqui eu não vou usar não vou nem apertar o run. Ó. Ctrl Enter.
Ctrl Enter é o atalho para a gente rodar. Então, o Z recebeu o valor 10, né? E o Y igual a 10, vocês vão ver que é a mesma coisa que a setinha, tá? O Y vai receber o valor 10. Então, a setinha e o igual têm a mesma função. O que difere aqui é a orientação da setinha, né? Se estiver para a esquerda ou para a direita. Basicamente, a gente trabalha só com isso aqui. Só com esse aqui. Hoje em dia, a gente trabalha com igual, né? Esse aqui, como eu falei, era para o R mais antigo. Ok? Então, aqui a gente criou, basicamente, três constantes. X igual a 3, Z igual a 10, x igual a 3, Z igual a 10. Ah, inclusive aqui, ó, tem um errinho aqui, ó. Recebe o valor 10, tá? Não é 20, não. Tem um errinho aqui. Então, a gente criou X recebe 3, o Z recebe o valor 10 e o Y recebe o valor 10. Tá? Então, criamos três objetos que são três constantes. Então, o nome do objeto ele deve começar com uma letra qualquer, que pode ser seguida de outras letras, números ou caracteres especiais, né? Muito importante, o R faz distinção entre letras maiúsculas e minúsculas. Ou seja, se eu fizer aqui X maiúsculo igual a 5, Ctrl Enter, ele criou duas constantes, o X maiúsculo 5 e o X minúsculo 3. Tá certo? Só para vocês entenderem aí. A atribuição do objeto vai seguir a orientação da seta, né, como eu já falei. E o R sempre vai considerar o último objeto criado. O que significa isso? Se eu chegar aqui, y igual a 10, e depois colocar y igual a 2, e rodar, ele simplesmente mudou o valor aqui, de 10 para 2. E ó, veja que tudo que eu digitei aqui está saindo aqui embaixo, sem mensagem de erro. Tá? Por exemplo, vamos tentar criar uma mensagem de erro aqui. X, tracinho, 4. Saiu um -1 aqui. Ou seja, não criou nada. Tá? Não saiu uma mensagem de erro, mas ele também não criou nada. Se eu jogo a seta e rodo, aí sim. X recebe 4, ele recebeu o valor 4 aqui. Tá bom? Principais tipos de objeto que a gente tem no R são vetores, matrizes, data frames e as listas. Né? E os principais atributos dos objetos podem ser os numéricos, tá? Por exemplo, receber um valor 3, um valor 10,5, um valor 12,74. Aí, ó, prestar atenção. O R 10,5, na verdade, a gente tem que fazer 10,5, tá? Então, vamos vir aqui. Vamos fazer um J igual a 10,5 e rodar. Erro. Não rodou, tá? Para eu receber o valor 10,5, tem que ser 10,5. Aí ele recebe o J 10,5, certo? Então, tem que usar o ponto. É o padrão americano, né? Vírgula é ponto, ponto é vírgula. Podemos também atribuir caracteres, né? Como a, par, do ensino superior. Podemos atribuir objetos com números complexos, né? Valores lógicos, que vão ser verdadeiro, true ou falso. Né? E podemos atribuir também funções e expressões aos objetos no R. Então, no vetor, a gente pode atribuir número, caractere, complexo ou lógico dentro dos meus atributos, e isso pode funcionar tanto para matriz quanto para data frame. Nas listas, a gente pode atribuir mais coisas. Pode ser numérico, caracteres, complexo, lógico, funções, expressões, etc. O R ele também vai funcionar como uma calculadora, tá? Então a gente pode fazer operações com matrizes, tá? Aí é o seguinte, para vocês entenderem as estruturas dos slides. O que tiver esse pontinho aqui, né, vocês podem copiar e colar no R. Não copiem o ponto. Se vocês copiarem o ponto, vai dar problema. Vem para cá, ó, vai dar problema. O ideal é nunca copiar o ponto. Vou copiar só isso aqui.
Vamos lá. 1 mais 3. Vou até dar um espaço aqui para vocês verem melhor. Vocês estão vendo aqui que está escrito soma de valores? O que veio depois da hashtag, ele entendeu como um comentário. Então, isso ele vai desconsiderar o meu código. Meu código vai ser simplesmente 1 mais 3. Se eu rodar, ele vai me resultar o 4. E aí a saída dele aqui é o 4. Voltando nos slides. O que tiver no pontinho é o que vocês têm que copiar e colar. E embaixo, se tiver esse 1 aqui na frente aqui, vai ser a saída no meu console. Tá? Então, para os slides daqui para frente, vocês vão seguir sempre esse padrão, tá? O que está no pontinho copia e o resultado tem que ser igual ao que está aqui embaixo. Então, ó. Assim como funciona a calculadora, a multiplicação tem prioridade. Opa, perdão. Deixa eu tirar isso aqui. Eu vou dar Enter. Ó, 14, direitinho. A multiplicação tem prioridade. 30 dividido por 3, divisão de valores. Tá? 30 por 3, 10. Saída aqui, ó, bateu direitinho. E a potenciação tem prioridade. Rodei 11. Tá certo, gente? Então, esse é o padrão dos slides. Ó, cheguei aqui. Tô achando que o meu console está muito poluído. Ctrl L. Ele limpa o console. Mas eu esqueci um resultado. Eu preciso rodar tudo de novo. Seleciono, roda tudo de novo. Vão vir todos os resultados novamente. Tá bom? Continuando. Outras funções que podem ser encontradas também. A gente pode calcular a raiz quadrada. Então, a gente pode ir lá, copiar e colar e rodar. Vai dar 5. Então, calcular o seno de π sobre 2. Mandar rodar. O resultado é 1. Posso ver o número π. Tá? 3,14. E posso fazer o logaritmo de 2 na base E. E aí rodou as saídas aqui. Certo? Então, isso é como o R funciona como uma calculadora. Eu posso criar um objeto a partir do que eu digitei aqui? Sim, claro. Tá? Vamos supor que esse log2 aqui eu quero criar um objeto que seja a letra B minúscula. Só botar B igual. Criei o objeto B, mas eu não vi o valor de B. Então eu coloco B, que é o objeto que eu criei, e mando rodar. Aí ele vai me dar o valor. Só que, além de eu não vi aqui, né, no console do R, mas ele foi criado aqui em cima. Criadinho aqui. Feito. Tá bom? Bom, e aí tem outras operações que vocês podem fazer aí, tá? Log de x, que é o logaritmo de x na base E, log de x, n, que é o logaritmo de x na base n. Vamos fazer esse log de x aqui. Tá? Por que eu vou fazer esse log de x aqui? Porque, vamos supor, log de 10 na base 2. Resultado 3,32. Está aqui embaixo. Vejam que a vírgula aqui é a separação de um valor para o outro. Tá? Se eu faço isso aqui, ponto, ele vai entender como 10,2. Então, a vírgula, nesse caso, é a separação de um valor para o outro logaritmo. Tá certo? Bom, e aí tem outras operações. Log na base 10, exponencial, raiz quadrada, tá? E por aí vai. Isso aí eu vou deixar também para vocês verem lá, se quiserem ir testando alguns valores, né? Já conhecidos aí, mas enfim, vocês podem calcular até arco cosseno, arco tangente, por aí vai. E até fazer
combinação de elementos, que é aquela nossa a parte de análise combinatória. Né? Bom, antes de entrar em vetores, vou vir aqui e perguntar se alguém tem alguma dúvida. Tranquilo, essa parte de objetos. Lembrando que a gente está gravando a aula, quem quiser vai poder voltar, né? Ver com um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais... um pouquinho mais de calma, dando um pause ali na apresentação. Então vamos lá, vetores. Tá? Os vetores vão ser objetos que vão armazenar mais do que um valor no R. E eles não precisam ser necessariamente numéricos. Então eu posso fazer um vetor com nomes. Tá? Então, para criar um vetor no R, a partir dos seus argumentos, a gente vai usar a função C. Então, a função C no R, tá, é a criação de um vetor. Os argumentos vão ser separados por vírgulas, assim como eu fiz o logaritmo, né, que vocês viram agora. Tá? E caracteres como as letras simples especiais devem ser digitados sempre entre aspas. Então, por exemplo, vou criar um vetor x que vai ter os vetores, os valores 1, 3, 5, 7 e 9. Então, vou criar esse vetor x aqui, tá, que vai receber 5 valores. Ctrl Enter. Vejam que ele criou aqui, ó, o x, que recebe 5 números, né? Que são 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Tá certo? Se eu quiser ver esse x na saída aqui no console do meu R, eu coloco o meu vetor aqui embaixo e dou um Ctrl Enter. Ele vai me dar a saída aqui, tá? Igualzinho o que aparece aqui nos slides. Então, o padrão é sempre esse. Vou criar um vetor y com letras. Só que se são letras, eu preciso colocar entre aspas. Tá? Então vai ser y igual a c, aí eu vou abrir aspas a, vírgula, abrir aspas b, vírgula, e por aí vai. Criei o vetor y, né? Já criou aqui direitinho, e ele me diz aqui, ó, que são caracteres, eu tenho 5 caracteres, A, B, C, D, E. Se eu quiser ver a saída no console, coloco o meu vetor aqui e mando rodar aqui embaixo. Aqui eu vou criar uma sequência, tá? Números inteiros entre 1 e 10. Vou criar um vetor com números inteiros entre 1 e 10. Vou pedir para visualizar. Então, aqui, ó, de 1 a 10, também está criado aqui. E ele me diz aqui, ó, que são números inteiros. E vou criar um vetor A, no qual eu vou fazer 2 séries. Uma de 1 a 10 e outra de 50 a 80. Então, ó, estou criando um vetor A, né, que vai receber valores, primeiramente, de 1 até 10. Então, esses 2 pontos aqui significa que eu vou ter valores inteiros de 1 até 10 e valores inteiros de 50 até 80. Né? Inclusive, aqui está 55 no slide, mas, ó, é de 80. Vou pedir para olhar esse vetor. E ele aparece aqui, de 1 até 10 e depois de 50 até 80. Tá? Então, ó, mais um errinho que está lá no slide, que é de 50 a 55, não, é de 50 a 80, a saída é de 50 a 80. Ou você pode mudar aqui para 55, que vai ficar igual a sua saída aqui no R, tá? Sem problema nenhum. Uma outra forma de produzir vetores com sequências de números é através da minha função sec, tá? Que é a minha sequência, onde eu vou ter que dizer que ela vai de 1 até o final. Então, os argumentos do comando são o valor inicial da sequência, que é o from, o valor final da sequência, que é o to, e os passos da sequência, by. Então, se eu quero criar um vetor de 1 até 20, vamos lá, de 2 até 20, que pule de 2 em 2, eu vou colocar 2, 20,
e 2, que ele vai pular de 2 e 2. Então vai ser 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Tá? Para fazer a sequência na ordem inversa, ou seja, do máximo para o mínimo, basta eu inverter as ordens dos argumentos e colocar o sinal de menos no argumento by. Então, ó, aqui eu estou criando uma sequência de 1 até 10, com passos de 1 em 1. Tá? Aqui embaixo, que foi o que a gente já tinha criado. Aqui estou criando uma sequência de 1 até 10 com passos de 2 em 2. 1, 3, 5, 7, 9. Aqui eu vou criar uma sequência de 10 até 1 com passos de menos 1, no caso. Ou seja, 10, 9, 8, 7 até 1. Aqui estou fazendo uma sequência de 10 até 1 com passos de menos 2 e menos 2. Tá? 10, 8, 6, 4, 2. E aqui eu estou armazenando a sequência em um vetor X. Aí eu vou pedir para ver o X. Tá? De 10 até 1, com passos de 1 em 1, sendo menos 1. Então, essa é a parte de vetores, que é o meu inicial no R. Tá? E a gente tem também as listas, tá? Que vão ser objetos bastante úteis, tá? Onde a gente pode combinar vários tipos de objetos e atributos dentro das listas. Então, a gente pode ter vetores, matrizes, números, tá? Por aí vai. Elas vão ser construídas usando o comando list, né? A função list. Os componentes da lista vão ser introduzidos na forma nome igual ao argumento que recebe esse nome. E os componentes da lista vão ser separados por vírgulas. Então, estou criando aqui um exemplo, tá? Nome vai receber o valor João. Meu objeto sexo vai receber o valor masculino. A minha idade vai receber o valor 25. E as notas do João vai receber o vetor 8,5, 7,3, 6,4 e 7,5. E aí eu vou criar uma lista que eu vou chamar de ficha.joão, ou seja, a ficha do João. Onde essa ficha vai ser uma lista que o nome vai receber o objeto nome, que eu já criei aqui, o sexo vai receber o objeto sexo, a idade vai receber o objeto idade e notas vai receber o vetor de notas. Tá? Aqui, já vou copiar até direto tudo. Espaçamento aqui. E aí eu vou apagar essas bolinhas, para a gente não ter problema. E a gente vai rodar para ver. Percebam que eu vou criar aqui, vai aparecer aqui, tá? Nome João apareceu aqui. Sexo masculino apareceu aqui. Idade 25 apareceu aqui. Notas, que é o vetor, apareceu aqui. Então eu criei 4 objetos, tá? E agora eu vou criar uma lista em cima desses objetos. Ficha.joão. E aí eu vou pedir para ver essa ficha.joão. Mandar ver. Ele vai me dizer que o nome é João, sexo é masculino, a idade é 25 e a lista de nota dele vai ser 8,5, 7,3, 6,4 e 7,5. Tá certo? Essa aí é a saída que a gente viu ali no R, que eu já tinha posto para rodar antes de passar o slide. Os componentes da lista eles podem ser mostrados individualmente, tá? E aí a gente vai usar nome lista, dólar, nome do componente. Tá? Então, por exemplo, ficha.joão, que recebe essa lista aqui, né? No caso aqui, essa ficha ela foi criada direto com os valores, né, que recebe. Tá? Qual é a diferença dessa? Elas são iguais, tá? Mas só para vocês entenderem aqui.
essa ficha criada aqui, é exatamente igual a essa ficha criada aqui. A diferença é que aqui eu criei primeiro os objetos nome, sexo, idade e notas, e aqui não. Aqui eu não criei os objetos. Eu coloquei direto os atributos que recebem os argumentos da minha lista. Tá? Então, João, sexo masculino, idade 25 e notas 8.5, 7.3, 6.4, 7.5. Tanto que, se eu quisesse criar um ficha.joão 2, onde eu pudesse mudar as notas aqui para 5,5, 7,8, 8,4 e 6,5. Criei o ficha João 2 e eu vou pedir para ver essa ficha João 2. Vejam que aqui, ó, nome João, sexo, masculinidade, aí as notas foram alteradas, porque eu alterei as notas, tá, dessa ficha, certo? Eu posso ver simplesmente a idade, né? Então eu vou fazer ficha.joão $idade, que eu vou mostrar simplesmente o valor da minha idade, tá? Do ficha.joão. Agora, ó, presta atenção aqui. É o ficha.joão 25. No caso desse ficha.joão, ele vai ser igual ao ficha.joão 2 que a gente criou aqui. Mas o segundo, que vai ser o meu vetor de notas, ele já vai ser diferente. No ficha.joão, as notas são essa aqui. E no ficha.joão 2, as notas são essas aqui. Tá? Por quê? Eu tenho dois objetos diferentes aqui, duas listas diferentes aqui. Tá? Ficha.joão, ficha.joão 2. Certo? Caso você queira exibir os nomes dos componentes da lista, basta usar o comando names, tá? Da minha lista. Então, ó. Então, na ficha.joão, que recebe esse componente, e usar o names, ficha.joão, ele vai me dizer os nomes dos componentes da lista, que é nome, sexo, idade e notas. Tá? Uma coisa que eu não falei aqui, ó, reparem, tanto nesse caso aqui quanto nesse caso aqui, que não precisa estar um do lado do outro. Tá? Eu posso descer. Então, se eu achar interessante, eu posso descer todos os componentes da minha lista, tá? Para ficar nome, sexo, idade e notas, tá? Um embaixo do outro. Eu só não posso esquecer de colocar a vírgula aqui, que é o meu separador no R. Tá bom? Então, a estrutura de como vocês vão programar, como vocês vão utilizar o R, depende muito de como vocês gostam. Né? Tem gente que gosta de colocar tudo um do lado do outro, né? Coloca tudo um do lado do outro. Né? Tem gente que gosta de descer tudo. Eu, particularmente, utilizo tipo, 2, 3 componentes, tá? Que fiquem à vista na minha leitura, e aí quando começa a não aparecer na minha leitura, eu jogo para baixo. Tá? Isso aí depende de cada um. Tá? Tendo a programação certa feita, isso não vai dar problema nenhum. Fechando a parte de listas, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Não temos perguntas no chat. A gente entra na parte de matrizes, tá? Então, o R ele também vai ser capaz de trabalhar com matrizes e fornece várias formas de criar uma matriz. A mais básica, e a que basicamente todo mundo inicia utilizando, é a função matrix. Tá? Então, essa função ela recebe um vetor como argumento e vai transformar numa matriz, e a matriz resultante é mostrada de acordo com as dimensões específicas. Então, ó, vou utilizar a função matrix, data igual a NA, NRow, NCall, IRow, vamos falar um cada um. Tá? Data
consiste no vetor de dados, né? Ou seja, são os meus dados. Any-row vai ser o número de linhas da matriz. Any-col é o número de colunas da matriz. Text é o número de colunas da matriz. Text não é o número de colunas, não. Isso aqui nem está aqui. Isso aqui nem era para estar aqui, devia ter tirado. Né? Perdão. By row, que é o próximo. Né? Nem tem text aqui. By row é um argumento lógico. Tá? O false é o padrão. Tá? A matriz vai ser preenchida por colunas. Se eu colocar true, a matriz vai ser preenchida por linhas. Tá? Então, basicamente, a gente mantém aqui o false. E o GenNames vai ser o argumento do tipo de lista que dá nome às linhas e colunas das minhas matrizes. Então, vamos ver um exemplo aqui. Vou criar um vetor de 1 a 12, tá? no meu código, certo? E depois vou transformar ele em matriz. Aí, gente, como eu estou entrando em matriz, eu vou fazer o seguinte. Vou limpar esse código todo aqui. Né? Vocês têm ele nos slides. Vou limpar isso aqui. E também vou limpar o meu environment. Só clicar na vassourinha aqui e eu excluo todos os meus objetos. Tá bom? A gente ficar com um R limpo aqui para começar matrizes do zero. Bom, cria a sequência de números. Tá? É simplesmente um vetor X. Então não criei, né? Não tinha rodado, só apertei o Enter. Minha sequência de 1 até 12, no meu vetor X. E aí eu vou utilizar a minha função matrix. Vou fazer x.matriz, para dizer que é o meu objeto matriz. Então, criei o x.matriz e vou pedir para ver como é que vai ficar isso. Ele criou uma coluna. Né? Uma coluna com o meu vetor de 1 a 12. Tá certo? Agora eu vou especificar o número de linhas e colunas para essa matriz. Então, especificando o número de linhas e colunas, eu estou dizendo que eu tenho 4 linhas e 3 colunas. Tá? O meu default, tá, é o false. X.matriz. Então, ele criou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se eu quiser construir por linhas, eu vou utilizar o meu by row igual a true. O false é o padrão, não preciso mexer. Tá? Então, se eu utilizar o by row igual a true, ou seja, igual a verdadeira, tá? A minha matriz ela vai ser construída através das linhas e não das colunas. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E dá para ver a diferença aqui. Aqui eu não tenho o by row igual a true e aqui eu tenho o by row igual a true. Tá? Aqui fica 1, 2, 3, 4 por coluna, aqui 1, 2, 3 por linha. A gente pode criar uma lista, tá? E a partir dessas listas a gente também construir matrizes em relação a isso. Então, eu vou criar aqui uma lista de nomes e vou ver os meus nomes. Então, eu criei uma lista com um vetor linha 1, linha 2, linha 3, linha 4 e um segundo vetor coluna 1, coluna 2 e coluna 3. Basicamente, eu tenho 2 vetores nessa lista. Agora, eu vou fazer uma matriz a partir das minhas linhas e colunas. Então, a matriz, a partir das minhas linhas e colunas nomeadas, tá? Eu vou utilizar o quê? A minha função
din names igual a nomes. Tá? Então, eu estou dando nome para as minhas colunas e nome para as minhas linhas. Com isso, eu consigo construir, né, uma matriz que pode ser também, né, considerada uma tabela, uma tabelinha. Para saber a dimensão da matriz, a gente pode usar a função din. Né? Então, estou criando uma matriz aqui y. Estou criando uma matriz 3x2, tá? Com os valores 2, 4, 6, 8, 10, 12. E aí, se eu der din y, eu vou mostrar linhas e colunas que eu tenho, né? Então, o din, ele me diz quantas linhas e quantas colunas eu tenho de matriz. Estava aqui. No caso das matrizes, eu posso também utilizar a função summary, que ele vai calcular algumas medidas descritivas em relação a cada coluna, como se cada coluna da matriz fosse um vetor. Tá? Ó, vou criar um vetor aqui. Que vai ser essa sequência aqui. Vamos visualizar. Tá? Depois eu vou criar uma matriz em função desse vetor. Isso aqui faz parte do comentário. Né? Matriz.vetor. E eu vou utilizar aqui, ó, 10, 20, 30. Assim como a gente estava fazendo anteriormente. Certo? E aí eu vou pedir para ver um summary desse matriz vetor. Né? O resultado já viu. Aí eu vou pedir um summary dessa matriz vetor, que vai me dar algumas medidas estatísticas referentes à minha matriz. Esse é meu resultado. Ó. No vetor 1, no caso da coluna 1 aqui, meu valor mínimo é 10, meu valor máximo é 40. Aí eu tenho primeiro quartil, mediana, média e terceiro quartil. E ele vai me dar isso por colunas, tá? Em relação à coluna 1, coluna 2, coluna 3 e coluna 4. Certo? O termo as vai ser usado para converter algum atributo, tá? Então, se eu tenho um determinado objeto x que é numérico e a gente quer transformar em caracteres, a gente pode colocar s.caractere e transformar ele de numérico para caractere, né? Então, caso eu queira ter algumas medidas descritivas para toda a matriz, tá? Toda a matriz vetor, né, que for o objeto que eu criei, sem ser por cada coluna, a gente pode digitar summary summary, abre parênteses, s.vector da minha matriz vetor. Então, vamos ver aqui, ó. Ou seja, ele vai me dar as medidas estatísticas de toda a minha matriz. Ó, a gente vê aqui que o valor mínimo é 10, o valor máximo é 160, né? Exatamente como é aqui, ó. 10 e 160, né? E aí, primeiro quartil, mediana, média, terceiro quartil. Essa função summary aqui, ela é bastante utilizada quando você quer aquelas medidas descritivas básicas. A gente também pode construir matrizes do R usando as funções cbind e rbind. Tá? Nessas funções, a gente pode criar matrizes e aumentar matrizes já existentes, adicionando linhas ou colunas. E os argumentos dessas funções podem ser vetores ou até mesmo outras matrizes. Tá? Então, ó, é logo tudo que a gente vai vendo aqui. Então, esse aqui é meu código. Estou criando o vetor com números 1, 2 e 3. Vetor x aqui, apareceu. Vetor y, 4, 5, 6. Aqui. Vou criar uma matriz com base no cbind. O cbind ele cria com base nas colunas.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou receber os meus valores dos vetores x e y. Tá? Agora eu vou fazer a minha matriz com base na função rbind. Ou seja, vou ver a matriz.rbind. E agora ele criou com base nas linhas, né? X é a linha 1, 2, 3, Y a linha 4, 5, 6. Tá? Nesse caso ele ficou com 3 por 1. Vou criar uma outra matriz aqui chamada A, que recebe os valores 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, com 3 linhas e 2 colunas. Então, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. E eu vou acrescentar uma coluna na minha matriz 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, eu vou acrescentar uma coluna usando a função cbind. O que ele está fazendo nessa função aqui? Aqui, ele está criando um vetor B, cbind, que vai receber a minha matriz A, ou seja, ele já está recebendo uma matriz aqui, ele já está recebendo essa matriz, e eu estou acrescentando um vetor com os valores 97, 98 e 99. B. Mas o que acontece se eu acrescentar um outro valor aqui? 100. Vamos ver? Erro. Warning. Na verdade, não é nem erro, é só uma palavra é um cuidado, tá? Ele não criou o 100. Ele desconsiderou. Ficou com o B anterior. Posso acrescentar também 2 linhas à matriz B. Aí eu vou, no caso, colocar, né, nesse caso aqui, o que ele está fazendo? Vou dar um espaçamento a mais aqui, vai ficar mais para cima. Vou acrescentar 2 linhas à matriz B, então eu estou colocando um vetor, a minha matriz B, e um outro vetor. Pedindo para ver. Então, ó, criou uma linha aqui em cima e uma linha aqui embaixo. E manteve a minha matriz do jeito que está, usando a função rbind, que é de linhas. A função diag, tá? Ela vai ser utilizada para extrair a diagonal principal da matriz e também pode ser utilizada até para construir uma matriz. Tá? X consiste no meu vetor de dados. NRow vai ser o número de linhas da minha matriz que eu desejo criar. E NCall vai ser o número de colunas da minha matriz que eu desejo criar. Tá? Então, a função é a função diag e os argumentos são X, NRow e NCall. Então, ó, aqui eu estou criando uma matriz identidade de ordem 3, tá? Ou seja, 3 linhas e 3 colunas, com a diagonal principal igual a 1. E aqui eu estou criando uma matriz diagonal 4 por 4. Tá? Ou seja, zeros, 1, 2, 3, 4. Aqui é um cuidado, tá? Quando a gente for criar. Nesse caso, para matrizes que não são quadradas, por exemplo, 4 linhas e 6 colunas. Tá? Então, vai ficar assim, né? Vai pegar 2 colunas, no caso aqui, com valores zerados. E, por último, tá? Uma criação de uma 3x3 com a diagonal recebendo o valor 10. Certo? Posso criar simplesmente uma matriz, né? Ou, na verdade, imputar o valor, né, dentro de uma matriz já existente, né, que é o 99. Aí, se eu pedir para ver de novo o objeto X, ele mudou o 10 para 99. Né? Ou seja, ele recebeu o valor 99 no lugar do 10. E também posso criar, ou
imputar, né, valores para cada parte da minha diagonal, né? No caso aqui, como é uma 3x3, eu coloquei 3 valores, 100, 200 e 300. E aí, pedindo para ver o x de novo. Não rodou. Agora rodou. 100, 200 e 300. Certo? Também posso fazer operações com vetores e matrizes, tá? Nos meus conjuntos. Então, eu posso criar aqui 2 vetores, x e y. Criei o vetor x. Criei o vetor y. E aí eu posso simplesmente multiplicar vetores. Assim como a gente fez. Assim como eu falei, né, que o R funciona como uma calculadora. X vezes y. Tá? Multiplicou um vetor pelo outro. Bom, aí aqui, assim, já entra um pouco essa parte mais de vetorização, matricial, né? Não vou ficar fazendo todos aqui, tá? Mas você pode multiplicar o seu vetor por um escalar. Você pode fazer a soma dos elementos do seu vetor, tá? Então é a função sum, que ele vai somar todos os valores do vetor y. Eu posso ter um retorno, no caso esse retorno é lógico, né? Ou falso ou verdadeiro, dos valores que são maiores que 20 para os meus vetores. Tá? Então, se eu colocar no vetor y maior que 20, eu tenho 1, 2, 3 valores maior do que 20 no meu vetor. O vetor y voltando aqui, são os valores 10, 20, 30, 40, 50. Ou seja, exatamente esses três aqui, que são valores verdadeiros, ou seja, maior do que 20. E se eu quisesse maior ou igual? Tá? Se eu quisesse maior ou igual, é só eu colocar maior ou igual. E aí, o 20 é verdadeiro. Tá? Um pouquinho diferente do que está no slide aqui. Posso fazer a soma dos vetores que tem quantidade somente maior do que 20, né? Dos valores somente maior que 20. Né? Não, perdão, é a quantidade de valores que eu tenho maior do que 20, então são 3. Tá? Se fosse maior ou igual a 20, seriam 4 aqui, a saída. Tá? Aqui eu posso fazer valores de x menores ou iguais a 4, tá? Mas aí no caso é do meu vetor x. E a soma também de valores de x menores ou iguais a 4, que aí vai somar 1, 2, 3, 4, que vai dar 10. Isso aí vocês podem copiar e colar e ir rodando no R para ver os resultados. Né? Bom, então podemos fazer também operações de multiplicação para um comando, vamos dizer assim, né? C. Então é 10 vezes se x maior do que 2. Outras operações também posso fazer, tá? 10 vezes x maior do que 2, né? Para receber os valores 30, 40 e 50. Então ele vai multiplicar 10 pelos valores que são maiores que 2 no meu vetor x. Né? Aqui eu estou criando um vetor z. Essa função len aqui, ele me diz o tamanho do meu vetor. Então vamos criar esse vetor aqui. Para a gente poder ver. Criei o vetor z. Esse é o meu vetor. Se eu pedir a função len, uma outra coisa que eu não falei aqui, ó. Quando você começa a escrever no R, ele já te dá algumas opções de função, tá? Do que vai aparecendo. No caso aqui, ó, len de z. O meu z ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 valores no meu vetor. Então eu tenho que receber o valor 5. Tá? Receber não, ele vai me indicar que eu tenho 5 valores dentro desse vetor z. Tá?
Ou seja, o len ele me dá o tamanho do vetor, né? E a função prod vai ser o produtório dos elementos de z, ou seja, ele vai multiplicar todos os valores do meu z aqui, né? Prod z. Ó, reparem que eu escrevi aqui embaixo, isso foi uma outra coisa que eu não falei também, mas vocês podem, ó, escrever aqui embaixo também e pedir o resultado. Só que o código, ele não vai ficar salvo aqui. Se você quer salvar o código, você tem que fazer ele aqui para poder ter o resultado aqui, tá? Mas você pode programar por aqui e ter o resultado, que vai ser a mesma coisa. Tá? Outras funções aí, ó, tem o rank, que é para fazer o ranqueamento dos valores, tá? Do maior para o menor. O sort, que é a função para dar os valores crescentes, né? Aí vai do menor para o maior. A função have, né? Vai ser a ordem inversa dos elementos de z. Mínimo vai me dizer o valor mínimo de z, máximo vai ser o máximo do vetor z, e range, que vão ser os valores mínimos e máximos de z. Ou seja, o valor mínimo e o valor máximo como se fosse aquele meu intervalo, né? Intervalo onde vai do mínimo até o máximo, tá? Todas essas funções vocês podem testar depois aí também, né? Basicamente copiar e colar lá no R para poder receber esses resultados aqui de cada função. Podemos também fazer operações com matrizes, tá? E vamos limpar aqui. Limpar tudo também. A gente não ficar tão poluído aqui. Então, ó, vou criar alguns vetores ABC e vou criar a minha matriz A maiúsculo, né? A partir dos vetores. Ó, criar o vetor A, vetor B e vetor C, criado aqui. Agora, a matriz A. Perdão, tem que criar a primeira matriz, né? Matriz A, já recebeu aqui, ó. E vamos ver a matriz. É uma matriz 4, 2, 7, 10, 17, 8. Recebeu aqui os vetores ABC. Vou criar uma matriz B, que vai ser a transposta da matriz A. Vou pedir para ver essa matriz. Tá? Então, ele transpôs a matriz, né, em colunas. E para fazer multiplicação de matrizes, tá, eu vou ter que acrescentar o percentual antes do meu asterisco. Lembrando que precisa corroborar a regra de multiplicação de matrizes. Tá? Então, eu fiz a multiplicação entre as matrizes A e B. Tá? Inclusive, eu posso fazer aqui uma AB, como se fosse multiplicação, igual. E aí, criei um objeto AB, que é a minha matriz multiplicada. Multiplicação da matriz A da matriz B. E aí, deixei guardadinho aqui o objeto AB. Bom, aí também tem como a gente fazer a inversa da matriz, que é a função solve, tá? Também multiplicação da inversa da matriz A com a matriz identidade A. Tá? E a função det, que é a função determinante da matriz. Então, se eu pedir aqui det de A, eu tenho o determinante da minha matriz, menos 285, a minha matriz A. Tá? Pediu det de B, determinante da matriz B. Deu igual. Aí tem algumas operações que a gente pode fazer com vetores e matrizes, tá, em relação aos símbolos que a gente pode utilizar. Tá? Exclamação igual a ação, ele vai dizer que eu quero tudo diferente daquilo. Tá?
Dos símbolos percentuais, eu quero o resto de uma divisão inteira. Percentuais divididos, né? Dividindo o percentual pelo outro, vai ser uma divisão inteira. Tá? Aberto, seta, vamos chamar de seta, né? Seta para a esquerda é menor que, seta para frente maior que. Seta para a esquerda com igual, menor ou igual, ou seta para a direita com igual, maior ou igual. Tá? Duplo igual, a minha ação é igual no R, tá? Leng é o número de elementos do meu vetor ou da minha matriz, tá? E mínimo e máximo e range vai ser mínimo, o máximo e o mínimo e máximo juntos, tá? Dos meus vetores ou matrizes. Então, todas essas aqui são funções, né? Ou símbolos que vocês podem utilizar e vai resultar em alguma ação no R. Bom, aí tem outros também, tá? With max, with mínimo, sum. Aqui é interessante saber o sum e o prod, que é a soma dos elementos xx, e o prod, que é o produtório dos elementos xx. Tá? Aí você pode ranquear, tá? Ordenar e solicitar também a ordem inversa dos elementos. Tá? Se fizer um row sums, é a soma das linhas da matriz A, e o col sums, soma das colunas da matriz B. Reparem que o S tem que ser maiúsculo na função. Se for minúsculo, não roda. Bom, o data frame ele é bem parecido com matrizes, tá? Só que nessa questão ele também vai ser composto por linhas e colunas, tá? Ele tem capacidade de armazenar elementos de diferentes tipos, né? E vai ser um tipo de objeto que vai ser melhor para trabalhar com dados, no nosso caso, tá? Cada linha vai responder uma unidade, um indivíduo ou uma pessoa, e cada coluna uma observação relacionada a cada unidade. Então, basicamente, o data frame é melhor para a gente trabalhar com bancos de dados do que necessariamente as matrizes. Tá? Bom, então, aqui a gente tem como importar um arquivo extensão TXT, que vai ser o nome de dados entrevista. Né? Só que é o seguinte, eu vou deixar essa parte para vocês tentarem fazer, tá? Essa semana, né? Usando a função, tentem fazer essa parte, tá? Deem uma revisada na aula, né? Eu acredito que já tenha sido muita informação hoje para vocês, principalmente para quem está começando no R, né? Eu sugiro voltar na aula, olhar com mais calma, tá? Ir pausando os vídeos e fazendo as operações no R e fazendo alterações, né? E tentar dar uma avançada para importar esse data frame aqui usando os slides, tá? E aí a gente faz isso na semana que vem, tá bom? Principalmente, o interessante é vocês trazerem dúvidas, né? Eu acho que eu não coloquei esse TXT no Cigar, então eu vou colocar lá, tá bom? Bom, gente, já foi muita informação por hoje. Eu vou parar por aqui, tá? A gente está aí já há mais de uma hora vendo essa parte de programação. Vou ver se tem perguntas aqui antes de encerrar. Né? Professor, o Pipe agora é nativo no R desde a versão 4.1. Ok. Bom, gente, então vamos lá. Até semana que vem. Vou colocar esse TXT lá no CIGA para vocês. Eu sei que é corrido, mas a gente só se encontra uma vez por semana, tá? A ideia do curso é que o curso realmente seja um curso, na maioria do seu conteúdo, totalmente assíncrono, né? E aí tentem fazer essa importação do dado TXT. Eu vou colocar esse TXT lá e eu vou até procurar aqui onde é que está no meu computador, mas eu já vou ver até se eu envio pelo Telegram, para quem já estiver lá no Telegram já poder tentar fazer essa importação, tá? Mas assim,
Isso vai ajudar para o relatório, a importação. Na atividade 2, quem for utilizar o R, consegue fazer a digitação dos valores, tá? Criando as matrizes, tá? Para as atividades 3, para as questões 3 e 4, se eu não me engano, tá? De cabeça. Tá certo? Bom, gente, é isso então, tá? Vou encerrar a aula aqui, tá? Boa noite e boa semana para vocês. Solução de regressão interna.